Fala galera, eu sou o Thiago Rodrigues, esse aqui é o programa Papo Forte, temporada número 1, episódio 2. E hoje comigo aqui eu tenho Mário Paz, especialista em desenvolvimento de lideranças. Marião, prazer ter você aqui com a gente. O Marião, além dele ser um especialista nessa parte de desenvolvimento de lideranças, ele também é um diretor aqui da Forte. Você poderia se apresentar e falar um pouco do teu currículo, as empresas que você trabalhou, o que você fez? Bom dia, Thiago. Prazer aí estar aqui contigo, fazer parte do time. A minha experiência profissional, ela começou aos 14 anos, imobiliária, começando a fazer tudo. Depois saí, entrei na Marítima de Seguros, fiquei lá por um ano mais ou menos e entrei para... 14 anos de idade começou a trabalhar? Com Se 14 fosse anos. hoje, o patrão tava no BO, né? É que acabei entregando a minha idade, né? Mas enfim, da Marítima eu entrei na Aimoré Financiamentos. Fiquei lá por 21 anos. Eu gerenciei várias unidades. Comecei em São Paulo, depois vim para Santos, passei por Curitiba, passei por... Você é de Santos ou é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, sou paulista. Ah, legal. Então você conheceu Santos a trabalho? Vim a trabalho. Aqui conheci a mulher, fiz família e tô até hoje. Adoro essa cidade. Legal. Fala um pouco sobre o Aimoré, porque como tem um tempo já que ele não existe, tem alguma parte do público assim que não vai entender a grandeza dessa empresa, né? A Aimoré foi líder de financiamentos durante muitos anos. Depois ela foi vendida para o Banco Real. E depois o Banco Real foi adquirido pelo Santander. E aí houve a junção das duas empresas, a Aimoré com a Olé. E passou a ser uma só. Entendi. Hoje é o Santander Financiamentos. Isso aí, é o Santander Financiamentos. Então, na época já era a principal financeira, né? No mercado de financiamento de Qual que era o automóveis. share de mercado na época? Deu uma ideia? Eu não vou lembrar, que faz um pouco de tempo que eu saí, mas a gente tinha aí um share de pelo menos 30 a 40% de todo o mercado. Já era gigante, né? Era uma empresa bem grande. Legal. Então, o Mário está apresentado aqui a experiência profissional dele. O Mário começou trabalhando com a gente aqui na Forte, contribuindo de uma forma diferente. Chegou no começo, né? A gente estava na época da pandemia, um pouco depois da pandemia, logo que abriu. Pouco depois da pandemia. 2021, será? Final de 20? 3 anos eu tô com vocês. Tá 21 então. Comecei em agosto. Legal. Começou fazendo um trabalho mais focado na parte financeira, né? Isso. Que na época a gente cresceu muito rápido e a gente tava meio como se fosse um barco à deriva, né? Um navio à deriva, que a gente produzia bastante, mas a gente não conseguia ter uma noção de como a gente estava financeiramente, né? Então o Manuel foi importante para estar implementando quanto sobra na época, né? Isso. É um sistema que a gente usa aqui para cuidar da nossa parte financeira, né? E quanto tempo você ficou mais ou menos focado nessa parte? Um ano aproximadamente. Um ano, né? Dedicado ao financeiro, à implantação do sistema, né? Legal. Ajudou bastante a gente, depois deu uma dedicada num outro projeto, aí voltou agora com a gente em março. Março desse ano. Em março já com um outro desafio, que é a questão de desenvolver as lideranças, né? Só para o pessoal entender o que acontece. A Forte, hoje ela tem 4 anos, né? De existência, na verdade. E nesses 4 anos a gente está partindo já para 9 unidades, certo? E o que acontece? Quando a gente cresce assim muito rápido, a gente acaba perdendo a mão do negócio, né? Eu confesso que seguindo alguns influencers, alguns caras aí que eu sigo, tipo o Márcio Marques, que é filho do Zé Roberto Marques do BC, o Flávio Augusto, e uma porrada desses caras aí. Tem uns que falam que é normal acontecer isso, né? Que geralmente você cresce bagunçado, dá uma estancada, se organiza, né? Aí cresce um pouco menos bagunçado e vai organizando. Então, às vezes essa ordem assim, por mais que a gente fica desesperado, né? Às vezes é uma ordem meio que natural também, né? Do comércio, assim, do mundo empresarial, né?
Então, o que aconteceu? Conforme a gente foi abrindo as unidades, a primeira foi Guarujá, não é verdade? Depois foi Mogi, São Vicente, Praia Grande, quando a gente pegou aquela metade lá da outra empresa, né? E daí foi. Então, como que a gente foi encontrando a forma de crescer? A gente pegava meio que o vistoriador que se destacava ali mais perante os outros, né? E a gente colocava esse cara para ser o líder da unidade. Entende? Então a gente entende que assim, a gente está falando do historiador que mais se destacava. Hoje, quando a gente fala de liderança, ser historiador, a gente fala parte técnica. O cara tem um conhecimento técnico um pouco mais elevado do que os outros que estão trabalhando com ele. E ser líder é um trabalho totalmente diferente, né? Então, o Mário acabou entrando nesse contexto, né? Que eu sentia bastante que eu não conseguia estar presente com os caras, e os caras precisavam de alguém presente ali do lado deles, o dando. tamanho, né, que você chegou. Abraçando os caras. Você não consegue ter tempo, né? Você não consegue organizar para dar atenção necessária nesse assunto que é fundamental, né? Isso mesmo. Então eu queria que tu falasse um pouco desse novo desafio que você assumiu com a gente aqui, depois de já ter ajudado a gente, né? E falasse, cara, desse uma introdução do que está sendo esse trabalho. A gente vai falar dos desafios, né? Que tem essa empreitada, as dificuldades que está encontrando no caminho, os ganhos que a gente já teve, né? E o que você enxerga de diferencial quando a gente vai para o cenário mercado como um todo. Bom, o início, como tudo, né, que a gente começa, é difícil, né, principalmente quando a gente vai lidar com pessoas, né, então eu iniciei primeiro indo lá, né, sentindo, tentando entender como estava funcionando, como cada unidade lá na ponta realmente ela era gerida, como ela era administrada, como é que estava sendo a satisfação dos outros colaboradores em relação a esses líderes e dando uma abertura também para os líderes estarem conversando com a gente e tratando sobre todos os assuntos que eles quisessem. No começo, essa relação pessoal é muito complicada, porque você chega e, a princípio, sempre gera uma ameaça. Como se a gente fosse lá, tivesse lá para vigiar, para punir, para descobrir que as pessoas estão fazendo de errado. E, na verdade, o propósito era justamente ao contrário, né? É fazer um alinhamento de fazer a Forte ser uma coisa única, ela ter uma característica, ela ter um padrão, ela ter uma cultura. E assim a gente vem desenvolvendo. Esse começo, graças a Deus, hoje foi superado. Hoje a gente tem um vínculo de confiança, né, de transparência. Né? Eu com eles converso sobre qualquer assunto, até com o próprio você, né, Tiago? A gente conversa sobre todos os assuntos. E a gente sente uma evolução muito grande, porque quando a gente pega pessoas que não foram preparadas por cargo de liderança, elas sofrem demais. Elas tentam remar, elas ficam perdidas dentro do que elas têm que fazer da função delas. O que elas sabem fazer bem é a vistoria. Então, o Thiago teve essa preocupação e a gente está tentando, como todas as pessoas, como cada um é de um jeito, alguns têm umas necessidades, outras têm outras têm habilidades, né, que podem ser aproveitadas e outras não. Então a gente está indo fazendo um trabalho individualizado com cada liderança para que a gente possa, não é suprir, é tentar ajudar naquela necessidade que eles têm. E acredito que isso vem, né, se a gente for olhar para a parte de números, né, a gente tem uma diferença muito grande dos números antes e depois, né, e a gente pretende que isso seja só o começo, né? Isso tenha um início, né? E a gente não sabe onde a gente vai chegar. Né? Mas a gente sente que as pessoas já têm se desenvolvido, eles têm procurado mais, eles têm se interessado mais. Né? Olhar a coisa como um negócio e não como uma coisa só que ele fazia, que era a vistoria. Né? Hoje ele tem que gerenciar, ele tem que cuidar de pessoas, ele tem que cuidar do financeiro, ele tem que nos ajudar na cobrança, ele tem que desenvolver outras pessoas para poder substituí-los e para que a Forte tenha sempre essa coisa de sucessão, de prosseguimento, de olhar para frente e para o futuro. Legal. Então, basicamente, o início do trabalho ele foi feito de que forma? Como se a gente fizesse
um trabalho de campo, né? Exato. E uma análise, um trabalho assim de onde a gente mais observa e escuta mais eles, né? Entendeu? Vai vendo quais são as dores de verdade deles, né? Como eles enxergam as coisas, que é muito louco quando a gente vai abordar esse tema. Nem sempre a forma que a gente enxerga uma determinada situação, né? É uma maneira única, uma maneira exata, né? Vamos colocar que é como se a gente tivesse aqui esse, essa caneca, né? Que seria um fato, uma situação, e 4 lugares na mesa. Com certeza, quem tiver em cada lugar vai ter uma visão diferente. Diferente da caneca. Justamente, né? Então, assim, esse trabalho assim, de ganhar a confiança deles também, né? Que é importante para esse trabalho. E eu sei que a gente teve uma percepção no meio do caminho, mas você que está lá na ponta com eles. Que é o quê? A gente começou falando em liderança, em desenvolvimento de lideranças, e quando a gente estava dentro, né, quando você estava lá dentro, você percebeu que esse trabalho teria que ser estendido, né, para os liderados também. Fala um pouco sobre isso. Então, quando a gente chega para fazer esse tipo de trabalho que é de liderança, né, tal, a gente precisa entender um pouco de como as outras coisas rodam, giram em torno dele, né? Então, como assim foi falado no início, não se tinha assim um preparo, não se tinha um desenvolvimento, não se falaram de liderança. Colocaram uma pessoa lá que ele foi com todas as qualidades e com alguns defeitos. Não sei se a gente nem pode falar como defeito, né? Mas com alguma falta de determinadas habilidades que são inerentes para o cargo de quem está liderando, né? E uma das coisas assim que a gente sentiu muito era abertura, falta de feedbacks, levando, assim, no trato no dia a dia, sem, às vezes até sem polidez, às vezes até sem orientação, assim, mais próxima, mais das necessidades, e do mesmo jeito que a gente está tentando suprir algumas necessidades que eles precisam ter, a mesma coisa com o grupo. Então, quando a gente começou a dar voz, quando a gente começou a dar feedbacks, isso tudo começou a se entrar nos lugares. Porque algumas coisas que na visão deles eram verdades, passaram a ser não tantas verdades assim, né? Então, começamos a mostrar outros aspectos, outros ângulos, como o exemplo que você deu da caneca, né? Então, a caneca ela é a mesma, mas a maneira com que eu estou enxergando ela pode ser de várias maneiras, né? Então, de novo, não é uma questão de certo ou errado, e sim de a gente conseguir ver o todo, né? O começo, o meio e o fim, né? De cada situação, vamos dizer assim. Ô, mano, esse entendimento ele faz toda a diferença, né? De que não Faz. existe, às vezes, uma opinião, uma forma de chegar que ela é exata. Que a gente tem outros pontos de vista e a gente tem que respeitar isso. E quando a gente aceita isso, né? A gente acaba até se fortalecendo de uma certa forma. Na verdade, esse é o mais difícil, né? Isso é o mais difícil. A gente entender que não existe só uma forma. Aliás, nada é uma fórmula só, né? Pelo contrário, a gente é que quer fazer que seja uma fórmula só. Quer fazer que aquele teu jeito é o jeito certo, é tuas crenças, é teu aprendizado, e esse é o grande segredo. Talvez seja a gente trazendo para a nossa segurança, sim, né? sim. Para onde a gente domina. Onde a gente fica mais confortável, ou onde você aprendeu que aquilo é tua crença, que aquilo é o jeito certo, e cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira, mas tudo tem outras maneiras de serem feitos e de serem vistos, né? Que é o principal. Legal. Só para o pessoal entender, é assim, quando a gente começou aqui, como uma empresa normal, né? Você tem a parte operacional lá, onde vai executar as historias, né? Tem e tinha a parte do administrativo, né? Que numa empresa de pequeno porte, é tudo junto, administrativo, financeiro, RH, né? Tudo integrado num lugar só. E conforme a gente foi crescendo, Guarujá chegou a pegar ainda, né? Também era da mesma forma. Sim. E a gente teve uma ideia de tentar se arriscar e tentar concentrar tudo isso num lugar só. Mas isso a gente começou a falar quando veio o Mogi. Quando veio o Mogi para cá. na verdade, Isso. né? Então, assim, a gente saiu desse formato tradicional, né? E a gente meio que criou você costuma falar que é um centro administrativo, Centro administrativo. né? Então, o que aconteceu?
Com essa alteração, o que a gente buscou? Ter mais controle, né, sobre essa parte administrativa, onde são as mesmas pessoas que estão cuidando de todas as empresas, de todas as unidades, né? E a gente buscou o quê? Tirar um peso A carga das unidades. máxima que a gente pôde, né? Isso, então vamos lá. Hoje eu enxergo de que forma? Os nossos líderes, os nossos times, as unidades, eles têm toda a condição de buscar a maior produção possível, Eficiência, né? né? Eficiência nessa parte de produção, né? Trazer serviço A para gente deixou elas mais leves, casa. né? Aquele serviço burocrático de cobrança, de controle, de folha de pagamento, compra de materiais e insumos, tudo isso foi tirado. E muitas outras coisas que a gente faz no dia a dia e a gente vai e supre eles sem eles precisarem ficar esquentando a cabeça. Eles detectaram que falta alguma coisa, joga pra gente e a gente vai buscando no mercado melhores preços, melhores condições, melhores prazos, tudo para que isso ele não tenha essa preocupação, né? Ou seja, as unidades se tornaram mais leves. E com isso, né? Eles conseguem concentrar a demanda deles no quê? Em trazer o serviço para casa. Então, assim, eles cuidam do comercial, de certa forma, né? Da parte operacional. Então, vamos colocar que a parte operacional é atendimento ao cliente. Isso aí. Eles ficam, tipo, com 80% do foco deles nesses aspectos, né? Parte de administração financeira, acaba precisando de uma ajuda pontual ou outra. Por exemplo, hoje o público base de qualquer vistoria é o lojista, né? É o despachante, entende? Então, assim, e acaba que com isso eles estreitam os relacionamentos deles, né? Com os lojistas locais, despachante local. Então, o que acontece? Às vezes, vem uma pessoa de fora, que o cara não tem nenhum relacionamento, né? E faz uma cobrança, o cara nem responde, né? Então acaba sendo que eles acabam entrando mais nesse circuito, né? Auxiliando na questão da cobrança. Mas assim, vou falar muito pouco, né? Questões pontuais, né? Questão bem pontual. Ou, na verdade, a ideia é que eles fiquem livres para o relacionamento e atendimento, né? Quando você tem N tarefas e elas são muito diferentes a que você se propõe, por exemplo, ele teria que cuidar do financeiro, ele ia ter que cuidar da cobrança, ele teria que cuidar de mais pessoas, então o foco dele ficaria muito distante, estou me referindo especificamente aos líderes, né? Agora, no momento que ele tem que cuidar do time dele, para que ele esteja preparado para o mercado, isso facilita demais a tarefa dele, porque poucas coisas vai fugir. Ele está na frente do relacionamento e orientando e cuidando para que o time dele possa fazer isso também numa ausência dele, né? Então, o atendimento ele fica como se fosse personalizado, ele toma uma cara, ele toma um jeito de se atender, né? O que a gente está tentando colocar é a cultura, né? Como é que eu quero que ele atenda o cliente? Como é que esse cliente tem que ser atendido? De que forma? Até onde? Né? E ele pode simplesmente, aqueles probleminhas do dia a dia, o time, por ele ter preparado antes, o time arredonda e resolve, e os mais, vamos falar assim, os mais difíceis, os mais complicados, ele tá Acaba colocando a mão, né? ele já conhece, porque ele está no relacionamento, ele sabe como fala com um, como fala com o outro, como se expressa com o outro, o que o cliente dele precisa, né? Que a maioria, como o Thiago falou, nossos lojistas, parceiros e despachantes. Então, ele criou vínculo, né? Ele criou relacionamento e isso, no nosso mercado, no nosso dia de hoje, ele é fundamental. Essencial, né? Então, tem um fator aqui que a gente costuma falar aqui entre nós, que é o seguinte. Parece que é comum o cara, às vezes, ele exaltar, né, o trabalho dele, a função dele, né, ele trazer essa valorização para ele. Porém, essa valorização que ele enxerga no trabalho dele, ele acaba fechando os olhos e não vendo o outro. Ele acaba desvalorizando o trabalho do parceiro que está ali do lado correndo com ele. Com né? certeza. Isso não é só na Forte, é em todo lugar. Né? Mas como eu falei, é comum, mas não é normal. Certo. Né? O legal é a gente conseguir reconhecer os nossos méritos, mas os méritos dos nossos também. E tem uma historinha
eu sempre comento aqui e que eu acho legal abordar aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Eu trabalhei numa autopeça, né? De estrutura média, lá em Cubatão. Foi o primeiro emprego também com 16 anos. E quando eu fui trabalhar nessa empresa, eles, um pouco tempo depois, eles pegaram o auto center que tinham na frente, né? A empresa estava em expansão, né? E eu lembro que tinha um mecânico lá. O mecânico vai, por exemplo, um mecânico normal fazia 25 pau de, Receita. de mão de obra por mês. Uai, esse mecânico ele devia fazer um 100. O cara tinha uma disposição diferenciada dos outros, sabe? Sim. Meu, Era um destaque. era aquele cara que chegava cedo, antes das 8 o cara já estava produzindo, né? Chegava cliente, ele podia estar com o serviço, ele já ia atender o outro, né? Meio que já ia cativando o pessoal, tal. O pessoal chegava lá procurando ele, né? Aí o que acontece? O cara vai vendo que ele tem uma produção diferenciada, que ele entrega um resultado diferente dos outros, né? Ele acaba buscando uma valorização, né, perante a empresa. Aí eu lembro que isso aconteceu algumas vezes na empresa, né? Fui conversar com o proprietário na época lá, conseguiu uma situação melhor, depois foi de novo outra situação melhor. Daqui a pouco o cara entendeu que, meu, tô ganhando pouco, né? Eu vou montar a minha oficina. Vou montar a minha oficina. Eu sou o Eu, mais eu importante, sou né? o cara, porra, o estoquista ali trabalha errado, o comprador compra mal, entendeu? O balconista atende mal, entendeu? Então, o que aconteceu? O cara foi buscar o melhor caminho para ele. E ele montou a oficina dele, de fato, né? Uma oficina pequena, acho que tinha um, dois elevadores no máximo, e só ele trabalhava lá. O que aconteceu? Em menos de 3 meses, ele voltou a trabalhar com a gente, né? O que acontece? Quando ele foi montar a oficina dele, era ele para atender o cliente, certo? Era ele para parar o serviço dele e ligar na autopeça para cotar, né? Para fazer o orçamento. Era ele para passar o orçamento para o cliente, para negociar com o cliente, certo? Era ele para fazer o pagamento ou para gerenciar aquele faturado ali, entendeu? Era ele para buscar a peça. Então o que Das contas aconteceu? do dia a dia, tudo isso. Justamente, o que aconteceu? A produção de 4 vezes mais que tinha maior que os outros, eu acho que não fazia nem mais os 25 que os outros faziam. Com certeza. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente aprende da forma mais dura a valorizar o trabalho dos outros, né? E aqui a gente tem uma fala que a gente compartilha aqui, e eu acho que ela é muito importante, né? A gente não quer ter o melhor jogador aqui. Né? A gente não quer ter o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar no time. Não, pelo contrário, a gente quer ter o melhor time, né? Então, assim, a gente costuma exaltar, né, as virtudes dos nossos, né, e nunca esquecendo de ajudar a desenvolver, né, as falhas deles, não é verdade? Então, Isso. assim, eu acho que isso é uma pegada que a gente tem aqui, que é muito legal a gente destacar, que é muito legal o pessoal que está acompanhando aqui trazer para sua realidade, né? É que o suporte, né? O suporte, todo o aparato que está por trás do marketing, da marca, a maneira de exposição de imagem, tudo isso é que vai fazer ele conseguir dar um bom resultado, né? É isso que, né, com a liderança a gente acabou fazendo, foi tirar, deixar ele leve para fazer as coisas, né? Então, peraí, se eu tenho uma coisa para fazer, uma coisa. Se eu tenho 10 coisas para fazer ao mesmo tempo, e foi o exemplo que você deu aí do mecânico, é outra, né? Então, precisa se valorizar a estrutura, né? Tudo que se tem por trás para você se jogar, né? Não, você tem que ter uma boa bola, você tem que ter um bom uniforme, você tem que ter uma boa chuteira, você tem que ter nutricionista, você Um tem bom que, campo. né, um bom campo, né? Você tem que ter um bom preparador físico, você tem que ter um monte de coisa. Pô, aí você vai lá e desenvolve o teu trabalho, né? Então acho que essa ideia de não se ter o Cristiano Ronaldo, o Messi, por exemplo, e se ter o time, né? E a gente nem quer isso deles, né? A gente tem isso assim muito aflorado muito na nossa maneira e na nossa cultura do que a gente quer para o futuro, né? É ter um time coeso, um time todo voltado e direcionado para um objetivo só, Então, uma ideia só, uma cabeça só. você sabe um desafio aqui?
que quando eu montei a Forte, né, pô, logotipo, eu coloquei a minha cara lá, né, e você sabe que eu sempre fui muito bom na parte assim de relacionamento e tal, né, então assim, sempre tive muitos parceiros, né, e sempre consegui ali, dentro das minhas possibilidades, dividir a atenção para todos eles, né, conforme eles necessitavam. Só que assim, meu, para a gente poder crescer, a gente tem que conseguir fazer meio que um desmame disso, né? Por exemplo, o que eu percebia, às vezes o cara falava, ô Thiago, deixa eu falar contigo. Aí, pô, beleza, você tava enrolado, desmarcava alguma outra coisa, vinha ver o cara queria, não, vim trazer um carro pra fazer um laudo, sabe? Sim, Tipo assim, coisas que quando a gente começa a crescer, já não dá mais pra gente cuidar disso, né? Então, o que que acontece? A gente tá falando da visão, né? Eu comecei a enxergar que, meu, eu precisava colocar pessoas ali pra ir fazendo o que eu tava fazendo e eu precisava subir um degrau ali e cuidar, né, do negócio, olhando um pouco mais de cima aqui, né? Tentando buscar sempre o trabalho ali, o estratégico, né? Entendeu? E o que que acontece? Meu, quando a gente sobe esses caras, que natural a gente subir de forma prematura, eu subi na época, né? De forma prematura, mas, meu, eu enxergava os defeitos deles, mas eu enxergava maior que os defeitos as as qualidades, virtudes. as virtudes deles, entendeu? E isso é uma coisa difícil de tu conseguir, né? Colocar, inserir na cultura do cara, do líder, Isso aí. né? Porque eles têm uma tendência a olhar e valorizar mais os defeitos, Isso. né? Exatamente isso. Só que o cara não percebe que se ele não for a ferramenta, se ele não se fazer ferramenta, né, para desenvolver esses defeitos dos liderados dele e potencializar as virtudes, ele nunca vai sair do cargo que ele está. Você está falando é a dor do crescimento, né? A gente primeiro tem que entender, né? Tem que saber olhar e descobrir, né? O que falta para a gente para que a gente possa buscar. E eu acho que esse trabalho é o que a gente está sendo feito, mostrar às vezes para eles o que falta, o que poderia agregar, o que poderia aumentar no conhecimento dele. E aí nós estamos falando não só do técnico, como no pessoal. Que eu acho onde a gente tem mais feito a diferença é no pessoal, porque o profissional, o técnico, ele já sabe, né? O que falta a ele é saber lidar, escutar, tentar descobrir e potenciar o que é prioridade do que não é, do que outros poderiam fazer, do mesmo jeito que você teve que abrir mão para você poder crescer, eles vão ter que abrir mão também para poder desenvolver outras pessoas para que esse ciclo, né, de novo virtuoso, ele continue acontecendo sempre, né? Porque a gente não tem um limite de quanto a gente quer crescer, de como a gente, né, até onde vai esse tamanho do nosso crescimento, né? A gente vai tentar ir o máximo que a gente puder, né? Justamente. E uma coisa assim, uma outra virtude que eu vejo assim da nossa parte hoje, da forma que a gente olha no negócio, é, meu, do que é feito toda empresa, né? Pessoas. Pessoas, Então, onde está o maior cuidado que você tem que ter? É as com pessoas, pessoas. perfeito. Então, assim, eu acho que não tem preço, não tem satisfação maior quando o cara olha, né? Quando ele para e analisa e ele sente que ele não é só um número. A gente costuma fazer Perfeito. aquela analogia da engrenagem, né? Tipo assim, meu, nem eu sou maior que a Ford. Entendeu? Eu sou mais uma engrenagem aqui dentro, né? Que juntamente com outras engrenagens Engrenagens faz fazem o todo girar. tudo acontecer, né? Mas a gente não deixa de olhar essa questão humana, né? E inclusive assim, questão, cada um tem seus monstros, né, para enfrentar, cada um tem seus problemas, né? E um trabalho legal que a gente faz também vamos colocar, às vezes sem especificar também os cases, mas é esse cuidado que a gente tem, né, em pegar na mão deles, né?
e ajudar eles a se deparar com os problemas que eles vêm enfrentando no dia a dia deles. Não é verdade? Isso a gente tem feito e eu acho que é um dos grandes diferencial que quem está fora não consegue ver, não consegue saber o que está sendo feito, mas consegue sentir, consegue ver o resultado disso na prática, porque hoje eu acho que o que a Forte tem de melhor assim é exatamente isso. Esse cuidado, esse respeito, tanto na hora de elogiar quanto na hora de ajudar. Entendeu? Então hoje esse trabalho acho que ele tem muito pela frente, sempre, como eu falei, né? Tem um início, mas não se tem um fim. Mas já andamos bastante e esse cuidado a gente não deixa de ter nunca. E essa parte, para mim, eu acho que é a melhor coisa que a gente tem e vai ser nosso grande diferencial para o futuro. Legal. Outra coisa que a gente costuma assim trazer assim para nossa realidade é a forma que a gente enxerga a demissão, o fim do ciclo, né? A demissão hoje, aqui no nosso dia a dia, eu acho que é a última opção, Alternativa. é a última alternativa. E a gente tem alguns cases aqui, né? Eu acho que dá pra gente falar também sem especificar os casos, Uhum. mas, por exemplo, às vezes o cara não se dá bem numa praça, num grupo de pessoas, com o perfil de um líder, na verdade? Isso aí. Que nem já teve um caso de um historiador, né, que não estava se encaixando na unidade, né? E a gente não conseguia extrair dele ali qual que estava sendo a barreira, né? Se a gente não estava conseguindo, imagina o líder, Isso aí. né? E acabou que a gente fez sugeriu uma troca de unidade para ele, né? Trouxemos ele para uma outra unidade, Isso aí. né? Com uma atenção, alinhado com o líder da autoridade, demos uma atenção diferenciada ali, meio que a gente deu uma reciclada, vamos colocar dessa forma, né? Vamos colocar assim, né? Demos uma reciclada, demos oportunidade também para ele falar. Uma emergida também, vamos colocar Isso, que seja com isso. certeza. Isso é um erro, né? Que não só a gente, mas a maior parte dos empresários, né? Não vou nem colocar que só donos de vistoria, mas tipo, do empresário como um todo. Que a gente faz a contratação, né? E meio que a gente faz como se fosse uma pelada, né? Isso. Pega o currículo do cara, olha a parte técnica ali, ah, não, show de bola, não, tem uma experiência, trabalhando em tal lugar, não, vem pra cá. Ó, o horário é esse, tu vai trabalhar assim, assado, tá aqui o colete, entra em Salário é campo, tal. salário é tal. Quando fala os caras, né? Joga o colete no peito do cara e bora. E depois que vai definir, É isso aí. né? Então, tipo, essa é uma coisa que a gente tá desenvolvendo também aqui Só para no nosso dia a dia. gente, sem especificar como você falou, unidade, nada disso, mas nesse mesmo case aí que você colocou, né? Além da gente trazer ele para unidade, né? Ter essa atenção, ter todo a gente viu que aqui onde ele veio, ele se desenvolveu muito, ao ponto da gente precisar de um cara numa outra unidade e ele ser a nossa tábua de salvação, né? Tá Então, saindo, né? está sendo, né? A verdade é essa, está sendo. Então, esse é o que é o legal, esse que eu acho que é o ganho, Um né? intervalo, tipo, de 3 meses. Sei lá, um intervalo pequeno, mas onde o resultado, hoje é uma pessoa importante, hoje ele está aí sendo preparado e lá no futuro vai ser com certeza um líder de unidade, porque também entendeu o processo, se reciclou, tentou entender onde ele poderia ser importante, como ele poderia ser importante, ou seja, também teve a humildade de querer aprender, né? De tentar ouvir, de pelo menos tentar de forma diferente para fazer as coisas, né? E graças a Deus ele está indo muito bem. A parte que dá confesso, uma certa satisfação aí de fazer parte desse processo. Nesse caso aqui, cara, o que eu enxergo assim como fundamental para esse case de sucesso foi a questão do feedback. Isso. Trazer o cara fora do ambiente que ele estava habituado, certo? Um feedback ali transparente. Ouvir, você dá atenção, estou aqui para te ouvir, você é importante para mim. Ah, não está dando, o que, que é que está errado? Nós estamos aqui para te julgar, para bater, né? Nós estamos aqui para entender o processo e saber o que, que a gente pode fazer. E a construção junto, né? Justamente. Junto com ele, o que a gente tem é isso. O que, que você pode dar? As coisas claras, as coisas na mesa, olho no olho, né? Como você falou, que eu acho que uma das coisas mais importantes, tirar ele daquele ambiente dele, né? Trazer ele para um ambiente novo, um ambiente onde a gente possa estar conversando e todas as intenções sejam direcionadas
pro momento dele, né? Pro momento que a Ford quer chegar. E isso acho que teve uma compreensão, né? E nós podemos citar outros casos aqui, né? Que a gente fez isso, graças a Deus, com bastante unidades e esses alguns problemas de relacionamento que tinha pessoal entre colaboradores, puxa, foi uma coisa que a gente também conseguiu amenizar demais, né? Colocando os dois juntos, conversando individualmente, orientando, explicando e fazendo com que eles entendam qual é o objetivo, né? E não é criar fantasma, né? O objetivo é todo mundo vir aqui com vontade de trabalhar, ter vontade de vir trabalhar, se sair daqui realizado, se fazendo parte, né? E a hora que você começa a ter resultados com isso, nossa, isso é uma motivação, né, para o profissional muito grande, né? E aí você já deixa, você não vem mais trabalhar por trabalhar, de repente o salário que é importante, né? Ninguém vem trabalhar se não se pensar numa remuneração, mas ele deixa de ser o mais importante, né? Eu acho que você está feliz, você está produtivo, você está fazendo parte do time, e parece ser uma coisa fácil, né? Que a gente isso tá, todo mundo deveria fazer, mas não é assim que funciona, né? A gente precisa exercitar isso, a gente precisa fazer a pessoa se sentir parte, a gente precisa desenvolver para que ela se sinta parte desse processo, né? E eu acho que isso também é uma das coisas que relevante nesse processo todo que a gente vem construindo, né? Sim. Só para finalizar, assim, o que eu enxerguei como fator, né, ali essencial para esse case do menino que a gente está comentando. Troca do feedback, a oportunidade, para quem não deu certo aqui, a gente meio que fazer aquela meia-culpa também, Sim, sim, que é ouvi, muito né? importante, tá? É muito fácil você condenar o outro, Claro. né? E Esse é o normal, você é o que todo mundo ignorar, faz, né? ignorar os seus erros, então assim, a meia-culpa. A oportunidade que foi estabelecida para ele, a reintegração, né? A gente trouxe ele para uma unidade Feita com que, muito cuidado, com muito carinho. olhando todas as pontas para que ele realmente se sentisse bem, que ele pudesse, sem nenhuma experiência do passado, ele pudesse recomeçar, vamos falar assim, do zero. Sim. Claro que ele tinha já o técnico, né? Então, pô, isso daí já é um grande passo. E o acompanhamento para finalizar, né? Que depois da conversa, às vezes, quando o cara tem essa conversa, às vezes ele não dá o acompanhamento. E Isso. o acompanhamento ele é A imprescindível. gente viu o quanto é fundamental para isso, né? Complementa essa conversa, né? Aí o que você comentou aqui, queria só fazer um comentário, né? Fazer um desdobramento. Você falou, pô, o cara vem trabalhar, e o cara vem feliz, né? Não vem com aquele peso, sabe? Só que eu enxergo uma coisa, o trabalho é a base para todo o restante. E às vezes o cara não enxerga isso. É legal quando a gente consegue inserir essa consciência para eles. Né? Por exemplo, meu, tô com um problema em casa, tô com um problema financeiro, né? Tô com um problema de saúde, né? Mas assim, cara, tu ficar na tua casa lá, deitado na cama, teus problemas vão sumir? Pelo contrário, né? Não é verdade? Então, assim, meu, eu acho que através da oportunidade que a gente consegue proporcionar para eles através do trabalho, né? Do cara vir aqui, né? Ele ser respeitado, ele poder trazer uma dignidade para a vida dele, na verdade, ele enxergar, ele ver que, pô, conforme a empresa cresce, ela gera oportunidade de crescimento, né? A gente, acho que não teve nenhuma unidade que a gente trouxe uma pessoa de fora para ocupar um cargo de Não, liderança. nenhuma. Esse eu acho que é o grande ponto forte, né? Todos os nossos colaboradores que estão, né, ou de um jeito ou de outro, a gente tem dado oportunidade para quem está no nosso time. Sem exceção nenhuma, zero. Justamente. Então, assim, isso eu acho que é um outro diferencial que a gente tá. Falando em diferencial, a gente já tá chegando aqui na parte final do nosso bate-papo aqui, já vai dar uns... Estamos com 40 minutos de conversa. Vamos entrar, meio que a gente já pincelou, mas vamos ser mais profundo nessa questão, assim, dos ganhos e dos diferenciais perante o mercado que a gente está tendo com esse trabalho que você está fazendo. Cara, Sem modéstia. não, assim, os ganhos eles são notados nos números, no bem-estar, até nos próprios feedbacks que a gente recebe dos colaboradores, de uma maneira geral, né? Gente teve promoção nesse meio,
Então teve ganhos de todos os lados. Eu não consegui mensurar ainda nenhuma perda, né? Como, como assim, sem falsa modesta, né? A gente vem desenvolvendo. Então até agora a gente teve só crescimento. Temos um caminho longo pela frente, né? A Ford continua crescendo e esse crescimento gera mais dinamismo, a gente vai ter que ser mais dinâmico, a gente vai ter que ser na criação de processos, né? E na verdade, hoje o desafio é criar processos para que a Ford consiga estar se desenvolvendo e andando sozinha, né? Que a gente possa estar ali colaborando no dia a dia, mas que ela consiga se desenvolver e consiga andar, consiga gerar recurso todos os dias, né? Cada dia mais, sem a gente precisar atuar tão firmemente nela no dia a dia. Então, assim, eu só vejo ganhos, e esses ganhos, eu acho que o fundamental é você poder ouvir dos colaboradores, né? A gente tem um feedback de quando começou o trabalho e temos o feedback agora. Então, a gente escuta certas coisas que chega até a emocionar, né, no dia a dia. A gente vê as pessoas se desenvolvendo, as pessoas crescendo, entendendo o processo e nos ajudando a construir o processo. Porque a coisa que eu acho mais legal de tudo é você não fazer goela abaixo, né? Vem ajudar aqui no processo. Olha, o processo é esse. Tá bom, mas me dá a tua ideia. Pô, mas se a gente fizer aqui e isso está sendo construído, podemos falar 4, a 5, a 6, a 10 mãos, né? Então, isso eu acho que é o fundamental e é o que a gente vem desenvolvendo e é o que a gente vem buscando. Legal, fiz umas anotações aqui, mas tu falou uma coisa aqui, eu queria que tu falasse mais. Fala assim de alguns feedbacks assim que chegam a emocionar. Fala aí o feedback aí que mais te tocou até hoje. Eu não sei, assim, eu vi bastante, tá? Mas assim, teve uma das colaboradores que eu vim perguntar e fiz uma pergunta para ela assim, deixa eu te falar uma coisa assim. Eu tava num papo bem informal, tava simplesmente conversando, então é uma pessoa que eu gosto muito. Deixa eu te falar uma coisa assim, pô, eu tenho uma outra empresa aí que tá querendo te buscar e tal. O que você acha? Ah, meu, eu não queria sair da Forte não. Não, mas eu vou te pagar o dobro. Ah, não, meu. Puta, eu tô tão realizado, hoje eu consigo vir, eu tenho ânimo para trabalhar, eu consigo falar de saúde, eu não fico voltada só para o trabalho, hoje eu me sinto realizada, eu estava aqui num estágio meio que, vou vir para receber o meu plano de saúde, né, porque que é fundamental para mim hoje e tal, eu já tenho um apartamento próprio, minha vida financeira está regularizada, e hoje não, hoje os valores dela mudou totalmente em tão pouco tempo, entendeu? De uma gestão assim transparente, de algumas orientações, porque a pessoa era a mesma, né? A gente só precisou ir lá e mostrar outras formas de enxergar a nossa caneca, né? No exemplo. Foi de bola. Você falou sobre processos, né? Eu tava vendo um outro podcast onde a pessoa falou assim, que a gente tem que confiar em processos e não nas pessoas. Tem que se formatar para que a empresa funcione dessa forma. Assim, eu acho que é extremamente importante, né? Você conseguir ali definir e implantar processos, né? No teu dia a dia. Porém, cara, eu discordo dessa fala. Eu acho que não é confiar em processos e não confiar em pessoas. Mas a gente conseguir tirar o melhor dos dois, né? Ter plena confiança nos dois, né? É que eu acho que você colocou o essencial, né? Sem as pessoas você não consegue nada, né? Você pode ter o processo que for, mas se você não tiver pessoas para estar acompanhando, para estar desenvolvendo esses processos, é impossível. Você ter pessoas também sem processo nenhum, você não tem rumo, você não sabe para onde vai, para onde É você aquele jogo de atira. futebol do mamadeira, categoria mamadeira, que é sub 5, sub 6 hoje. É isso aí. Que a molecadinha geralmente corre pra onde vai a bola. Para onde vai a bola? A bola vai pra um lado, todo mundo corre pro lado, menos o goleiro, né? É isso aí. E a empresa acaba ficando dessa forma às vezes. Então, acho que processos são importantes sim, são fundamentais, são indispensável para qualquer empresa crescer e se desenvolver, né? Quanto mais você cresce, esses processos vêm tomando uma importância. Mas como falamos anteriormente, o mais importante de uma empresa ainda continua sendo as pessoas. Com certeza. A gente comentou da questão dos líderes, né?
A gente nunca teve uma situação aqui onde a gente trouxe uma pessoa de fora para assumir liderança, né? Eu achei legal abordar isso hoje. Cara, lógico que a gente está totalmente atento ao que está acontecendo no mercado, né? Porque assim, o principal é você olhar para dentro da tua casa, o teu jardim, deixar teu jardim em ordem, show de bola. Mas tu nunca pode se limitar a isso. Tem que sempre estar entendendo o que está acontecendo, né? Tem que estar monitorando os concorrentes, No tu mercado tem que dinâmico como entender hoje, o perfeito. mercado, entendeu? Então assim, tem que estar antenado em todos esses aspectos, né? Mas sabe o que eu percebo? Ó, hoje tem um pessoal que acaba ficando bravo com a gente, né? Fala que a gente fica roubando o funcionário dos outros, mas eu não conheço essa modalidade. Como é que rouba o funcionário? Aí, passa o funcionário aí. Não é verdade, né? Isso é a maneira de falar, né? Mas tipo, acho que é a baixo intelecto, né? Da maioria do pessoal que acaba dirigindo as empresas. O nosso segmento, né? Entendeu? Mas o que eu percebo hoje é que a gente tem muito mais as pessoas de fora querendo vir para cá, integrar nosso time, do que a gente indo atrás do pessoal que tá fora. Não, isso com certeza. Com certeza. Inclusive, se a gente fosse falar, que nem você me pediu um exemplo do que eu vi de colaboradores, é exatamente isso. A vontade quase que zero de deixar nosso time, de deixar forte, porque, assim, modéstia à parte, né? Poucos vão poder oferecer o que a gente oferece para eles hoje a nível de estrutura, de salário, de ordem, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento intelectual e tudo isso. Então, hoje essa evasão aqui nossa eu diria que é zero. Eu não, de março que eu voltei efetivamente para cá, ao contrário, né? Sou abordado por outros funcionários, se tinha como dar um jeito para trazer para cá, isso e aquilo, né? Que também não é o caso, né? A nossa ideia não é ficar roubando funcionário de ninguém, não existe isso, roubar funcionário, né? Eu estou desenvolvendo, o mercado me percebe, né? E me contrata, normal, né? Como é um time de futebol, né? Cristiano Ronaldo, alguém paga aquilo tudo, Messi, porque ele tem o valor dele no mercado, né? Então as pessoas também não podem deixar de, sei lá, de ser requisitada porque, não, se ela fez por onde o mercado reconhece o valor dela, principalmente onde ela está, também teria que reconhecer, né? Que eu acho que é o fundamental. É o que a gente aqui não procura não deixar. Os nossos talentos aqui, eles sempre têm que ser tratados como um talento. Ele não é tratado como mais um e porque está aqui, não. Ele é tratado individualmente. Legal. E é engraçado, né? Que essa retenção extremamente positiva que a gente tem, né? Eu analisando aqui agora, ela tem total, né? Total influência, né? Desse trabalho que está sendo desenvolvido. Isso você não tem a dúvida. Sim, sim. Porque o que a gente dá de diferente para eles a mais que os outros não dão, na verdade? É assim, tem uma a lei ali, né, do sindicato, esqueci o termo correto, mas onde está falando ali salário, carga horária, né, benefícios, não é verdade? Então assim, meu, o que a gente dá para o colaborador da Forte? O salário, que é baseado no piso da categoria, né? As promoções são baseadas No mérito. no mérito, porém elas são tão linkadas ali ao que está na, na convenção trabalhista, na convenção sindical, certo? Então assim, por exemplo, hoje tem 3 níveis de vistoriador. O cara tá num, pode evoluir para o intermediário, pode evoluir para o avançado. Então assim, não é nada diferente disso, certo? Vamos lá, a gente dá o vale refeição, a gente paga em dinheiro, a gente dá o vale transporte, paga em dinheiro, independente da forma do meio de transporte que o cara venha trabalhar, se vai vir de móvel, de carro, né? Vai vir a pé, problema dele, vai receber em dinheiro, né? Mas, geralmente, para a maioria das unidades, a gente dá o plano de saúde, Isso. não é verdade? Que é um diferencial grande, né? Do nosso segmento. Sim, sim. Eu acho que a gente é a única empresa que dá plano de saúde no segmento, eu acho que sim. Tá? Bonificações, comissões.
para lideranças em um ou outro caso, Isso aí. né? Então, assim, o que, que a gente tá. Acho que é o seguro de vida também, que a gente dá que é obrigatório. Seguro de vida. Então, assim, o que, que a gente dá, assim, de questão financeira, né? Ou na questão de benefício, que é diferente dos outros, ou que tá além do que a gente é obrigado a dar. Vou te falar assim com a experiência que eu tenho, né? Talvez não pareça ser relevante, mas na hora que você vê que as pessoas são promovidas por mérito, faz uma grande diferença. Eu acho que uma das grandes queixas que um funcionário pode ter, e a maioria deles, né, como todo ser humano, aí não estou falando especificamente da Ford, sempre acha que estão ganhando menos do que devia, né? Isso é uma coisa, né, quem lida com pessoas sabe que isso é uma coisa muito comum. E no momento que você começa a valorizar aqueles teus colaboradores que fazem a diferença no time, o resto do time acaba percebendo que ele também quer. Porque hoje em dia, mais do que um salário, o que, que a pessoa sai, o que, que ela quer quando ela sai para procurar um trabalho? Né? Hoje, por exemplo, você sairia para procurar um trabalho buscando o quê? Né? Você vai buscar crescimento profissional, desenvolvimento, principalmente nessa faixa de idade que são nossos funcionários. Né? Geralmente o menino começa lá novinho, aprendendo a vistoria, né? E vem se desenvolvendo. Acho que eu devo ser um dos mais velhos do time. Acho que não, sou o mais velho do time. Então, poxa vida, É, se não, eu... Luciano, pô. Ah, deve ter o Luciano. Mas estamos igual, acho que nós devemos ter a mesma idade. Tirando ele, que talvez não esteja tão preocupado assim com o futuro, né? Todos os outros estão extremamente, né, querendo, ávido a aprender, se desenvolver, para conseguir criar patrimônio durante essa vida, para que tenha um futuro melhor, para que possa levar uma coisa melhor para dentro de casa. Então, assim, quando você faz tudo isso e não é reconhecido, os processos te atropelam que você não consegue olhar para as pessoas. Isso eu acho que dificulta demais. E é o que a gente não está tendo aqui hoje, ao contrário. A gente está conseguindo valorizar, a gente tem reuniões mensal para falar dos líderes, um por um, de unidade por unidade, e ter essa atenção, ter esse carinho, tanto na hora dele estar caindo, para que a gente possa puxar, quanto na hora que ele tiver que ser valorizado e que a gente tem que valorizar, né? Então, acho que esses dois pontos é fundamental, que tem a ver com o dinheiro, mas não diretamente o dinheiro do sindicato, porque é diferente de um cara ser um vistoriador júnior ou ele ser um vistoriador sênior. Isso na remuneração dele vai fazer a diferença sim. Mas para isso não é o dinheiro, é o reconhecimento. É ele fazer parte, ele está inserido nisso tudo. Isso faz a gente ser diferente das outras. Legal. Marião, eu acho que dos assuntos que a gente planejou aqui para pautar essa nossa conversa de hoje, nosso bate-papo de hoje, acho que a gente conseguiu passar por todos aqui com um desdobrando legal, né? Trazendo bastante detalhe, né? Então eu acho que por hoje é só. Queria agradecer a tua participação nesse segundo episódio. Provavelmente a gente vai gravar alguns outros bate-papos, mas já fora da temporada, mas pegando outros assuntos, né? E talvez até falando do mesmo tema, mas coisas que a gente deva ter deixado passar em branco. E outra coisa, né? Hoje mesmo a gente vai estar inserindo uma nova ferramenta aqui, né? Na questão do desenvolvimento das lideranças. Então, assim, eu acho que, meu, a gente está sempre aqui se mexendo, né? Sempre tentando inovar, né? E então eu acho que a gente vai estar sempre gerando mais assunto para a gente poder estar trazendo aqui e expondo para o pessoal que está acompanhando a gente, tá? Então agradecer a tua participação aqui, a tua contribuição, não só para a empresa, né, na atividade que você está executando aqui com a gente, tá? Mas também na participação aqui no nosso segundo episódio. Então você fica à vontade para se despedir do pessoal aí. Pessoal, na verdade, assim, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o Thiago, né? Ele também está me dando essa oportunidade de me desenvolver. Vai chorar não, né? Não, não vou chorar não, só a oportunidade mesmo para agradecer, porque também a gente tive que me
ressignificar, né? E buscar coisas novas, coisas que estavam paradas lá dentro, para buscar, né? Coisas novas, para poder, se a gente não tiver pronto e não tiver preparado, dificilmente a gente vai conseguir também preparar e orientar as outras pessoas. Então, assim, conta sempre comigo. Eu estou hiper satisfeito nessa tarefa que me foi dada e é uma coisa que não tem fim. Então, pode contar comigo aí e obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço a atenção de vocês aqui, tá? Espero que a gente esteja conseguindo contribuir um pouquinho, né? Para você que está acompanhando aqui nossos conteúdos e que vocês tiverem de dica aí, quiser que a gente aborde alguma pauta que a gente ainda não abordou, meu, só sugerir, deixa um recado lá no nosso direct, no Instagram, tá bom? E a gente vai se vendo por aqui. Até o próximo Papo Forte. Um abraço.